Seja muito bem-vindo a essa segunda videoaula aqui do módulo 7 jQuery. Bom, nessa videoaula nós vamos ver um exemplo básico de jQuery. Os exemplos aqui nesse capítulo, eles vão revisar, nós vamos revisitar a aplicação da lista usada nos dois capítulos anteriores. E a gente vai usar aqui o jQuery para atualizar o conteúdo da página. Então, primeiro, para você poder usar o jQuery, a primeira coisa que você precisa fazer é vincular o script, que é essa parte aqui do código. Você precisa vincular o script para incluir o jQuery na sua página. Você pode ver que ele é incluído com a tag antes da tag de fechamento body. Aqui é o body HTML, então nós colocamos o jQuery exatamente aqui antes do body. E aqui nós temos o nosso JavaScript, que vai ser aquele arquivo que a gente sempre vai trabalhar aqui na videoaula, ok? Bom, eu vou mostrar para você aqui aonde você vai pegar esse jQuery. Obviamente, essa versão aqui do jQuery que o livro está utilizando é uma versão anterior. Por quê? Porque apesar do livro ser muito atual, o jQuery ele vai atualizando, então é necessário que você sempre baixe a versão atual do jQuery para os seus projetos. E é o que eu vou te mostrar aqui agora. Você pode digitar aí no Google jQuery, e é esse primeiro site aqui, ó, jQuery.com. Você clica aqui. Bom, aqui vai ter um site apresentando tudo que é o jQuery, como utilizar. Aqui fala praticamente tudo, inclusive nessas abas aqui. Você tem o jQuery UI, Você tem aqui o jQuery Mobile, você tem o Sisley e o QUnit, tá? Nós vamos utilizar aqui a biblioteca jQuery. Para você baixar esse arquivo, você vai clicar aqui em Download jQuery. Olha só, no livro está na versão 1.11. Aqui no site do jQuery nós já estamos na versão 3.7.1. Bom, você clicou aqui, vai abrir a parte de download do jQuery. Aqui tem algumas versões e nós precisamos da última versão, que é essa daqui. Você vai clicar, vai abrir esse emaranhado de código. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que o JavaScript minificado. Tá? Ao invés de estar em funçãozinha bonitinha ali, ele retira todos os espaços. Isso aqui é para consumir menos dados, para ser mais rápido, para ter melhor desempenho. E aí você pode perguntar, pô, mas eu não vou entender nada. Não, mas fica tranquilo. Não é para você entender isso aqui, até porque isso aqui está minificado. Para você entender isso aqui, você teria que desminificar, colocar ele na versão do JavaScript com espaço, função sobre função, tudo bonitinho. Aí você conseguir compreender o código. Obviamente também que é bem avançado. Nós vamos chegar lá, obviamente, mas nesse caso você não precisa entender isso. O que você tem que fazer? Você tem que dar um Ctrl A aqui dentro, copiar todo esse conteúdo aqui. Então vou dar aqui um Ctrl C. E agora você vai abrir o seu Visual Studio Code. Dentro da sua pastinha capítulo 7, nós temos aqui o CSS, o Imagens e o JavaScript. Isso aqui já vai estar pronto para você, tá? Mas, para você utilizar em outros projetos, eu estou te ensinando como que você vai fazer. Dentro da sua pastinha JS, de JavaScript, você vai inserir a biblioteca do jQuery. Então, eu criei um arquivo aqui chamado jQuery.js e aqui dentro eu vou dar um Ctrl V naquela biblioteca e vou dar um Ctrl S para salvar. Somente isso. Posso fechar, fica tranquilo que mais à frente a gente vai ver como que a gente vai chegar nessa minificação quando você for fazer seus arquivos, jogar para a web e você querer um site mais otimizado, tá? Então, por enquanto, não foca nisso. Tá, vamos focar aqui no conteúdo. Bom, agora como você viu aí como instalar o seu jQuery, a biblioteca do jQuery no seu projeto, nós vamos prosseguir aqui. Bom, seguindo, nós vamos ter esse primeiro exemplo aqui. E a intenção aqui é que você não foque pura e simplesmente no que aquele código que está ali, que você está vendo agora, o que ele quer dizer. Aqui é o seguinte, é só para explicar para você e mostrar um exemplo na prática do poder do jQuery. Mas eu vou dar uma pequena explicação aqui de cada linha desse código aqui para você. Nessa linha aqui, essa primeira linha, nós temos aqui o sinal de cifrão, sinal de dinheiro, de cifrão, onde ele cria um objeto jQuery. E esse objeto aqui, ele é seguido por dois pontos, header.
Esse seletor do jQuery que eu estou mostrando aqui, ele seleciona todos os elementos de cabeçalho que a gente viu lá na HTML, que é o H1, o H2, o H3, até o H6 na página, tá? Ele seleciona todos da página. E aí, aqui nós temos o operador membro de ponto e o add class, ele vai adicionar uma classe CSS chamada headline, né, a todos os elementos selecionados, permitindo aplicar os estilos específicos a todos os cabeçalhos. Então, basicamente é isso. Esse método de adicionar uma classe, ele vai adicionar essa classe headline a todos os cabeçalhos do meu site. Então, basicamente, essa primeira linha aqui é apenas isso. Já nessa segunda linha aqui, nós temos um objeto LI, que é um item de lista, aí aqui 2 pontos, e nós temos em seguida aqui o LT, que é um filtro do jQuery. E entre parênteses, ele coloca aqui a quantidade de itens que a gente vai aplicar esse filtro. No caso aqui ele está 3, tá? É um exemplo que a gente vai ver aqui agora. Bom, fechei parênteses, isso aqui é um objeto. Abri o parênteses, fechei parênteses, isso aqui é um objeto jQuery. Ponto, operador membro. Esse método aqui, o método hide, a gente vai usar muito o método hide. O método hide, ele oculta elementos selecionados inicialmente, definindo o display como none. Então só faz isso, você vai ver na prática o que isso acarreta no nosso elemento. Depois nós temos um ponto, olha que interessante, o jQuery a gente pode incluir vários métodos no mesmo objeto. Então eu estou aqui com o objeto, eu estou incluindo aqui o método hide e aqui o método fadeIn. O que o método fadeIn faz? Ele faz com que os elementos apareçam gradualmente, aplicando um efeito chamado de desvanecimento, que é um fade-in, tá? É como se o elemento ele tivesse escondido pelo hide e ele vai aparecendo vagarosamente. Isso aqui é em milissegundos. Então, se eu colocar um valor aqui, ele vai aparecer o elemento. Eu estou explicando o código para você entender depois quando a gente for para a prática, tá? A gente vai passar passo a passo. Já esse outro objeto aqui, e ele tem uma função dentro dele, com this, com on, você pode ficar um pouco confuso. Isso aqui é como se fosse o add event listener. Esse on aqui, ele está adicionando um evento nesse objeto aqui LI. E aí, quando a gente clica nesse LI, né, no nosso site, qualquer LI que seja, porque esse aqui eu estou selecionando todos os LIs do site, ele vai disparar uma função. E essa função, ela é uma função que vai pegar o this. O que é esse objeto this? É aquele objeto que eu cliquei. A função é aplicada em todos os LIs do site. Porém, o this, ele vai aplicar o evento clique somente naquele LI que eu cliquei. Tá? O this é específico dentro da função e refere-se ao elemento clicado. Tá? Em jQuery, é muito comum a gente envolver aqui o this para criar um objeto. Tá? É muito comum a gente ver isso. E o remove, esse método aqui também do jQuery, ele vai remover o elemento do DOM. Né? Então a gente clica no item de lista e ele é removido da página. É um método aí do jQuery. Bom, resumindo para você, só para você entender, apesar que essa videoaula aqui é para mostrar um exemplo e não para você ficar pensando que, nossa, estou vendo tanta coisa aqui. Calma, o capítulo do jQuery está começando agora. Nós vamos ver passo a passo aqui todos os métodos, todos os tipos de objeto que ele seleciona, tudo, tá? Então fica tranquilo. Então esse LT aqui é um elemento índice, tá? Ele tem que ser menor que o número de objetos que a gente vai aplicar, né? Obviamente, imagina que eu tenho aí menor ou igual, né? A gente tem aí 5 LI numa página. Então eu vou aplicar aqui até no máximo 4, porque ele conta do zero, tá? Lembre-se disso, é 0, 1, 2, 3, 4. O evento on, ele é um event, né? É uma função que vai ter um evento e uma função. Né? É o nosso add event listener, lá do DOM que a gente fez no JavaScript. Porém, aqui no jQuery a gente vai usar o on. E ele manipula evento, né, aos elementos selecionados. Basicamente é isso. Esse this aqui, ele fica dentro do on, nesse caso aqui, tá? Tem outras situações, mas nesse caso aqui dentro do on, ele refere-se
ao elemento que disparou a função, disparou o evento. Ou seja, esse this refere-se aqui ao li, tá? E ao envolver o this com o nosso cifrão e entre parênteses, você pode usar o método do jQuery no elemento específico. Então, sempre que a gente fizer com esse this aqui, nós estamos referindo ao objeto que a gente criou aqui antes de abrir a nossa função. Então, basicamente é isso. Não fique confuso, porque nós vamos ver um exemplo agora e desenvolver na prática, a gente consegue sempre desmistificar e fazer com que isso fique mais fácil para você entender melhor esse conteúdo. Então vamos para a nossa prática. Abra aí o seu Visual Studio Code e o nosso primeiro arquivo aí, o Basic Example. Abra ele aí e abra o JavaScript dele também, o Basic Example JavaScript. Isso aqui está tudo disponibilizado para você aí aqui na descrição do vídeo, tá? Tem um link que vai para o GitHub. Lá no GitHub eu disponibilizo toda a biblioteca aqui do curso. É só você baixar para você acompanhar comigo aqui, beleza? Bom, e aqui eu já abri o meu arquivinho na tela para você acompanhar o que vai acarretar aquele código que a gente viu no exemplo anterior. Então vamos lá então. Primeira coisa, já que a gente está falando de jQuery, nós vamos começar a utilizar o jQuery declarando da seguinte forma. Então eu vou pegar aqui o nosso cifrão, abro, fecho parênteses, abro, fecho aspas simples. O primeiro elemento que eu quero atacar, ele é os cabeçalhos. Então eu tenho aqui um H1. Se você perceber aqui, ó, nós temos aqui dentro do nosso HTML, nós temos o H1 e nós temos o H2, ok? Ctrl S para salvar aqui, não vai mudar nada. Nós vamos atacar ele. E como que nós atacamos todos os cabeçalhos do site? 2 pontos, header, minúsculo, né? 2 pontos, header, ok? Bom, eu quero fazer o que nesse primeiro momento aqui? Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil, vou dar um Ctrl mais aqui para a gente visualizar melhor esse código. Bom, aqui eu vou colocar o operador membro ponto e eu vou colocar um add class. Add class. Abro, fecho parênteses. Qual a classe que eu quero inserir aqui? Abro, fecho aspas simples. E eu vou inserir aqui a headline. Venho aqui, ponto e vírgula, Ctrl S para fechar. Pronto. Eu já adicionei uma classe nesse cabeçalho aqui. Vamos verificar? Vou apertar aqui F12. Vou vir aqui em elementos. Vou vir aqui dentro da minha div page. Olha aqui, ó. Eu tenho o H1. E o H1 está com a minha headline e o H2 está com a minha headline. Vamos mudar o nome aqui para ver se isso é real? Vou colocar aqui curso do livro. Ctrl S para salvar. E ó, ele adicionou a nossa classe curso do livro. Então você já aprendeu que esse add class aqui vai fazer isso. Apesar que a gente vai ver bastante, né? Isso aqui é só para você ter o primeiro contato com o nosso jQuery. Aí você pode se perguntar assim, pô, mas por que essa classe headline? É que já está no nosso CSS. Se você vir aqui dentro da pastinha do CSS, nós já temos aqui o arquivo formado com todas as classes, com tudo o que é preciso para esse capítulo 7. Então, se você tem dúvida sobre isso, volte lá no início do curso. Se você tem dúvida sobre o CSS, volte lá no curso de HTML e CSS para você sanar essas dúvidas, ok? Aqui eu já pressuponho que você já assistiu aquelas aulas, você já está pronto para chegar até aqui, ok? Bom, Ctrl S para salvar. Você já viu que eu adicionei aqui. Eu posso até agora fechar aqui e vamos trabalhar agora para fazer o efeito que ele some e depois ele aparece. Como que eu faço isso? Bom, sinal de cifrão, abro, fecho parênteses. Isso aqui já está na massa, né? LI, vou atacar todas as LIs e vou colocar um filtro aqui. Vou colocar um filtro de LT, abro e fecho parênteses. E dentro desse parênteses, eu vou colocar aqui apenas um. Presta atenção na hora que eu salvar o que vai acontecer no nosso navegador. Vou colocar aqui o ponto hide, abro e fecho. Se eu der um Ctrl S, ó, ele simplesmente tirou o primeiro LI, porque eu coloquei aqui 1. Se eu colocar aqui, no caso ele pegou a posição 0. Se eu colocar aqui 2, Ctrl S, ó, ele tirou mais 1. Se eu colocar 3, ele tirou mais 1, ok? Beleza, eu vou prosseguir aqui na minha instrução
Vou dar aqui um ponto, operador membro, e eu quero colocar mais um método, porque o jQuery permite isso. Eu vou colocar o fade in. E aqui eu vou colocar 5.000, para ficar bem lento o efeito em milissegundos, que seria 5 segundos. Ponto e vírgula, para ele fazer aparecer para mim aqui todos os itens. Então vou dar aqui um Ctrl S para salvar. E olha que bacana. Ele aparece todos os itens com aquele efeito fade, né, que ele vai aparecendo. Bom, prosseguindo ainda, nós vamos aqui uma função para excluir esses itens na hora que eu clicar em cada um deles. Então olha só como fica muito mais simples do que manipular todo o DOM. Eu vou selecionar aqui o LI, criei um objeto jQuery. Sempre que eu seleciono, eu estou criando um objeto, ok? Ponto .on, que seria o nosso add event listener. E aqui dentro eu vou criar aqui o evento click. Quando eu clicar, eu quero que ele dispare uma function. Essa function eu abro e fecho parênteses, eu abro e fecho chaves. Aqui dentro, o que eu quero? Eu quero no objeto que eu clicar. Aqui nós temos 4 objetos. Naquele que eu clicar, qual que é aquele? Eu tenho que mencionar aqui o this, palavra reservada this. E o método remove, que é do jQuery. Você pode se perguntar, pô, mas o que esse método faz? Da onde que eu tiro isso? Fica tranquilo, esse método aqui, ele é para remover. Não se atenha a como que isso acontece, aonde que está. Isso está vindo tudo da biblioteca, tá? Inclusive eu não mostrei para você aqui, mas a nossa biblioteca, ó, eu chamei ela aqui, ó, jQuery, que é o arquivo que está aqui dentro do JS, tá? Dentro da pastinha JS tem aqui o jQuery, que é aquele arquivo que a gente baixou lá, dei um Ctrl C e Ctrl V, joguei ele aqui dentro, chamei ele aqui no HTML e chamei a nossa basic example. Então a basic example.js é esse arquivo aqui. Ele está chamando ele aqui embaixo e em cima está o jQuery, ou seja, o código que eu executar aqui, ele vai utilizar da biblioteca jQuery, porque os dois arquivos estão sendo chamados no HTML. Então eles estão em comunicação, ok? Bom, this remove, Ctrl S para salvar, deu aqui o efeito de fade e agora eu vou clicar, ó, ele vai remover. Pronto, ele removeu. Obviamente que isso aqui não tira o arquivo do HTML. Ele está fazendo isso aqui no DOM, tá? É uma manipulação do DOM pelo jQuery. Se eu der um Ctrl S aqui novamente para salvar, ó, ele vai reaparecer. Ou se eu atualizar aqui a tela também, ele vai reaparecer. Beleza? Bom, para esse primeiro contato, eu julgo que está de bom tamanho. Para a gente poder prosseguir, porque é um caminho mais denso. Então, o jQuery tem que ser passo a passo. Tá? Tem que ser passo a passo. Então eu recomendo que você pratique, veja isso daqui, mexa bastante, troque aqui o número para você ver o efeito. Ó. Vou colocar aqui 1000 milissegundos, né? Que seria um segundo. Ó. Rapidamente ele aparece, tira o método, coloca o método na frente, só para você ver, ok? Então basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, comente aí abaixo para que eu possa saber qual que é a sua dúvida e tentar te ajudar. E a gente vai continuar aí. Nos próximos dias de aula, nós vamos prosseguir aí no jQuery. Não deixa de se inscrever no canal, curtir a videoaula, que é muito importante, comentar e chamar alguém aí para se inscrever também, para ajudar o canal a crescer. Um forte abraço, te vejo na próxima videoaula.